Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro, saindo sempre às 6 da manhã. React da coletiva de Thiago Carpini após Corinthians 0, Vitória 0, empate importante para recuperar a confiança. Fiz minha pergunta na coletiva, mas hoje no pós-jogo a gente vai conversar a respeito dessa partida mais especificamente. Nossa opinião tá saindo às 9 da manhã, então você tá vendo esse vídeo aqui às 6. 9 da manhã sai a minha opinião, a de Paulo e a de Vinícius após Corinthians 0, Vitória 0. Convido você a acompanhar o nosso vídeo também. De noite tem live pra gente conversar, debater, discutir, enfim, o que a gente faz sempre, tá? Você que tá aqui, não esquece de apertar no gostei, você ajuda demais, o canto é de graça, pô. Não esquece de apertar no joinha não, eu sei que tem muita gente que esquece. E aperte também, se você puder, no inscrever-se pra gente bater a meta aí de 100 mil, amém. Até o final do ano, lembrando, tá, que você pode acompanhar Internacional e Vitória com absolutamente tudo pago. Basta você se cadastrar na Stake, o mínimo é de R$25, o link vai estar na descrição e também no comentário fixado. O jogo é 12 ou 13 de julho, e aí você, vencendo, você ganha passagem de alimentação, ou passagem de alimentação, passagem de avião, estadia translado e ingresso pro estádio ou R$1.000 no Pix, caso você não possa viajar. Siga as regras e aproveite, é até 15 de junho a ação, ok? Bom, vamos lá, um empate que tira o Vitória da zona pela goleada que Fortaleza tomou. Fortaleza tomou 5 do Flamengo, inclusive. Zé Wellison completou os 7 jogos. A gente falou aqui no canto que de fato Vitória estava tentando, mas que não estava fechado ainda e falhou em um dos gols do Flamengo, né? Vamos lá, falei muito, né, galera? Me perdoem. Vamos ver o que Carpini tem a dizer e mais uma vez aperta no joinha que eu mandei a pergunta, quero saber a resposta dele. Espero que vocês gostem da pergunta. Vamos lá? 1, 2, 3 e play. Emílio Pinto, da Rádio Itapuã FM. Carpini, no primeiro tempo você abriu mão de atacar e privilegiou a marcação. No segundo, foi basicamente um jogo igual e o Vitória teve chances reais de sair com os 3 pontos. Foi um bom resultado? Bom, boa noite. Eu ia falar que não abdicou de atacar, mas ele abdicou sim, vamos lá. Eu acho que a gente lamenta o resultado, porque era muito importante a vitória, mas a gente enaltece o espírito de luta, a entrega, a organização tática, o compromisso dos atletas em fazer aquilo que foi proposto. Claro que nós, no momento que nós estamos de retomada na competição, a vitória era de fundamental importância, mas outros aspectos, para mim, valeram muito no jogo de hoje. Tássio Caldas, do canal do VG. Carpini, boa noite. Hoje você montou um esquema para tentar anular a criação ofensiva do Corinthians e conseguiu um bom resultado. Agora, pensando no jogo contra o Cruzeiro, você perdeu 3 atletas importantes pelo 3º cartão amarelo. O quanto a falta desses jogadores no próximo duelo pode atrapalhar o planejamento para a partida que colocará 2 times em cenários distintos neste momento na Série A, frente a frente no Barradão? Toda ausência ela é sentida, mas por outro lado a oportunidade dos atletas que vão participar, retornos como o próprio Mateuzinho, né, a possibilidade do Neres estar em condições de nos ajudar, enfim, eu acho que eu prefiro o valor. Se ele citou Neres, então os 3 zagueiros, caso a gente mantenha os 3 zagueiros, vai jogar com o Neres, né, já que o Lucas Alter tomou o 3º amarelo, aí vai ser Neres, Zé Marcos e Edu, que jogou muito Edu. Pra mim só não foi o melhor em campo porque teve Jamerson, mas vamos lá. Valorizar aqueles que vão estar em condições e eu acredito, né, encontramos talvez em alguns comportamentos um caminho que, independente de quem jogue, é o caminho a ser seguido dentro da nossa organização para cada jogo. Gabriel Gomes, do Globo Esporte. Carpini, no jogo de hoje, o estádio contou com a presença de Carlo Ancelotti. Como foi saber que ele assistiria a partida e como foi atuar sabendo que, a partir dessa semana, o clube vai passar por uma reformulação de elenco, uma janela que se abre nesta segunda? As mudanças elas se fazem necessárias, isso é natural em todo o planejamento. Algumas coisas funcionam, outras não, e foi assim também aqui no Vitória. Tem coisas positivas, como outras situações que esperávamos mais. Tem umas pessoas agora, já tínhamos, né, as pessoas capazes para fazer isso, contamos aí com mais um reforço, né, nosso diretor executivo Gustavo, e dentro disso, junto com a comissão e como sempre foi aqui no Vitória, tomando as decisões sempre em conjunto. Acho que isso é importante. Em relação à presença do Ancelotti, Como sempre foi. né, Eu gostei, eu achei interessante ele ressaltar isso, né? Porque a gente fala muito que ele tá diretamente envolvido, tal, toma muita decisão, mas ele fez questão de pontuar o como sempre foi. com certeza é sempre um privilégio, né, ter uma pessoa que representa tanto para o futebol mundial, mas confesso que durante nem antes eu nem lembrei desse fato, depois que as pessoas comentaram que a gente está tão focado no nosso momento, no Corinthians, naquilo que era necessário para o jogo de hoje. Então é importante, mais uma vez, valorizar o que foi feito dentro do compromisso tático e coletivo e de entrega desses atletas. Clérison Amorim, da Rádio Metrópole.
Carpini, você levou 10 atletas para o banco de suplentes. Foi sentida a falta de Carlinhos, Carlos Eduardo e PP. Fala um pouco sobre essa escolha. Algumas mudanças elas vão acontecer e acho que em breve vocês vão saber de mais detalhes. Hoje, para o que nós tínhamos hoje, foi o que eu entendi em alguns aspectos que era o que tínhamos de melhor para enfrentar o Corinthians. Acho que é isso que eu tenho para falar nesse momento. Colocou o PP no bolo. Reinaldo Oliveira, da Rádio Excelsior e do canal do Interativo. Carpini, segundo jogo que você utiliza 3 zagueiros. Podemos dizer que será o seu esquema daqui para frente, sendo que jogou bem na quarta e o segundo tempo do jogo de hoje? Eu discordo, acho que o primeiro tempo foi bom também, ele vai falar isso. Acho que não jogou bem o segundo tempo do jogo de hoje, jogou bem o jogo todo, funcionou. Jogar contra o Corinthians em Itaquera é sempre difícil, pontuar aqui é sempre muito difícil. Talvez eu só abra mão do esquema com 3 zagueiros, você deve ter observado no segundo tempo, quando o Edu faz o último homem da linha, e a gente precisava de mais um cara para preencher e para barrar o que Garro estava fazendo, estava deitando no jogo. As costas dos 2 volantes do Ronald Baralhas, que é onde o Garro e o Memphis começaram a criar volume ofensivo. Então foi um ajuste, apesar de serem 3 jogadores da posição, mas o Edu fazia uma função quase como um terceiro zagueiro pelo lado direito, em alguns momentos um lateral sem apoio, sem profundidade, mas fechando espaço. E mais importante que isso foi a entrada do Hiller para preencher esse espaço no segundo tempo. Então funcionou no meu modo de ver durante os 90 minutos. Claro que com erros, com acertos, com oportunidade do adversário e também com oportunidades reais do Vitória. Isso para mim que é muito importante. E não dá para definir que... Acho que vocês já me conhecem um pouco, a gente está junto aqui há 13 meses. Eu não me apego a uma plataforma tática, a gente vai muito de acordo com o momento com que a gente tem de melhor em função do que nós vamos enfrentar, e isso pode se repetir como também não. Concordo com ele, tá? Os 3 zagueiros funcionaram o jogo todo. No primeiro tempo o problema não foi defensivo. Na maior parte do primeiro tempo a gente se defendeu bem. Corinthians teve 2 estocadas pelo lado direito do Vitória, teve a bola de Memphis, mas de um modo geral, para o Corinthians em Itaquera, a gente se defendeu bem. E o problema foi transição. Faltava aproximação, um pouco mais de apoio. Individualmente, obviamente, a gente sabe que algumas peças estão devendo o ano todo e não foi diferente contra o Corinthians, mas defensivamente achei que funcionou, à exceção, como ele mesmo sabe, nos 20, 22 minutos ali em que Garro entra, acha muitas costas dos nossos volantes, poderia ter feito o primeiro, poderia ter feito o segundo, graças a Deus não fez, graças a Arcanjo e a trave ele acabou não fazendo, mas depois disso a gente reajusta e de fato o Vitória tem um controle interessante do jogo dos 20 aos 40, 42, a gente tem um momento melhor no jogo do que o Corinthians, então pra mim de fato os 3 zagueiros funcionaram o jogo todo, entendo o que ele quer dizer aqui, concordo. Jonas Stelman, do canal Gol TV. Carpini, quais foram os principais pontos positivos visualizados por você na atuação do Vitória no dia de hoje? A entrega, a competitividade, a organização. Compromisso tático, disposição, competitividade, e tudo isso é mérito do meu grupo. É um grupo Aí, melhorou. De homem, um grupo guerreiro, um grupo valente, e nós trabalhamos pela vitória, né? Por isso a gente lamenta o resultado, mas valoriza a atuação. William Falcão, do Jornal Massa. Carpini, é o primeiro jogo na Série A que o Vitória termina sem ser vazado. O que você acha que foi determinante para que isso acontecesse? O esquema com 3 zagueiros deu mais solidez ao time e você pretende seguir utilizando, agora que vai ter quase 10 dias para trabalhar? Na verdade, como eu disse, eu acredito muito mais no comportamento do que na distribuição de plataforma de jogo. Só tem 4 dias de 5. Eu acho que é a maneira que você cumpre com disposição os comportamentos, principalmente sem a bola, da nossa parte ofensiva. E hoje foi uma entrega muito grande de jogadores, né, de meio, de ataque, que cumpriram as funções defensivas. Eu acho que isso foi o determinante. Entra muito no compromisso de cada um. Todos trabalharem coletivamente, como eu acredito no futebol, nos comportamentos com e sem a bola. E isso foi determinante. Claro que a linha de 5 a gente esticou um pouco mais a linha, tirou a largura do campo e conseguiu controlar um pouco melhor o adversário. Mas mais do que isso foi essa disposição dos atletas em competir. Qual foi a outra pergunta que faltou? Em relação ao primeiro jogo que a gente não tomou gol. Isso para mim é outro ponto, não citei nas outras perguntas, de fundamental importância, bem lembrado. Eu acho que no momento que nós estamos, essa dificuldade, a gente precisa desaprender a perder, né? E isso é importante, não tomar gols, e aí a gente vai dentro disso no processo de construção para começar a encontrar o caminho das vitórias que nós já tivemos alguns bons momentos nessa temporada.
Ele acabou respondendo a minha pergunta, porque eu perguntei nessa linha, mas vamos lá, vamos ver. Minha pergunta deve rolar em algum momento. Leonardo Santiago, do Canto Rubro-Negro. Carpini, ano passado você chegou e deixou claro que o primeiro momento era tomar gol, era não tomar gol, não perder e depois ir soltando mais o time dentro dos processos. Após um jogo onde o Vitória, na maior parte do primeiro tempo, controla bem defensivamente, sofre por 20 minutos e depois é melhor do que o adversário dentro da ideia proposta, esse jogo mostrou que, de fato, o momento pede alguns passos atrás, com a equipe mais sólida defensivamente e pensando primeiro em não perder e não tomar gol. Antes dele responder, minha pergunta foi feita porque a gente fala muito aqui no Canto com relação à estratégia. A gente não pode pegar uma Juventude no Alfredo Jaconi marcando no 4-3-3 bloco alto, porque a gente sofreu o jogo todo. Eu não tô falando que baixar o bloco por si só é a solução. Não é isso. A gente poderia ter perdido o jogo hoje com o bloco baixo se Thales Magno acerta e etc, etc. Mas o que eu sinto em alguns momentos em Carpini é entender um pouco melhor a estratégia e entender que talvez o time que ele pensou inicialmente em ter muita bola, em ser mais propositivo, com o Rato que de fato tinha muita expectativa e outras peças que até aqui não renderam, talvez não seja o caminho do ano, e a gente não está falando isso agora, a gente está falando isso tem um mês, que talvez o caminho não seja esse, talvez o caminho seja dar uns passozinhos para trás. A gente falou isso várias vezes em lives aqui, você que acompanha sabe disso, dá uns passos para trás, pensa em não perder primeiro, pensa em não tomar gol primeiro, depois recupera a confiança e quem sabe vai para jogar, porque foi exatamente isso que aconteceu ano passado. Mas vamos ver a resposta dele. Boa pergunta, Leonardo, concordo, é isso mesmo. Eu imaginava que nós pudéssemos dar um passo à frente, porque é uma continuidade de trabalho do ano passado, ainda mais, por mais que nós tivemos grandes mudanças, né? Talvez 60% do elenco, mas até pela capacidade dos atletas que chegaram, eu imaginei que nós pudéssemos propor algumas coisas diferentes e a gente viu que a Série A não perdoa e as coisas não aconteceram da maneira que nós imaginávamos. Talvez muito por conta de algumas escolhas minhas e outras por conta de atletas que não corresponderam à expectativa que nós tínhamos, né, enquanto clube e torcida em relação a eles. Então acho que por isso que nós tivemos momentos aí de muitas conversas, de assumir a responsabilidade. Eu acho que talvez esse passinho atrás de voltar a ser um time aguerrido, competitivo, dentro disso a gente resgatar a nossa essência, retomar a nossa confiança e voltar a encontrar um caminho para vencer. Pô, eu sou muito crítico a Carpini em muitos momentos, vocês sabem disso. Mas aqui, pra mim, a resposta foi irretocável. Eu até mudar minha câmera aqui porque a pergunta foi minha. Eu tenho que ser justo. Primeiro, dessa vez, não que ele não assumisse antes, mas ele realmente assumiu. Ele falou, eu imaginava que poderia ser assim, imaginei que a gente pudesse fazer coisa diferente, mas a realidade mostrou que não. Então, realmente, agora, o que a gente precisa fazer é dar alguns passos atrás, inclusive eu nas minhas convicções. Pô, eu realmente gostei dessa resposta. Sempre falei aqui, Carpini é um bom treinador. Eu ainda acho que tem que ter a mudança no comando técnico, apesar de entender quem fala do mercado. Mas essa resposta dele, sendo bem sincero, me dá um pouco mais de esperança, porque eu sempre falei aqui, Carpini é um bom treinador, só que ele precisa achar a estratégia e principalmente, ele precisa entender o que ele tem na mão e esse ano, pra mim, por muito tempo, ele demorou de entender o que ele tem na mão, ou entendia e insistia. Dessa vez, com essa resposta dele, principalmente com o Rato não sendo relacionado, etc. Claro, a gente precisa de um meia, tá? Mas talvez, se ele entender que se ele der alguns passos para trás, que ele primeiro entre para competir mais, duelar mais, não ter tanto a bola, volta e meia achar estocada, ou se não achar, pelo menos também não perde defensivamente organizando alguns pontos, talvez esse seja o caminho. Muitos times da Série A, muitos não, mas alguns times da Série A têm como principal problema achar que tem que jogar. E a gente, pra mim, tá, é minha opinião agora, pra mim a gente cometeu esse erro em muitos momentos. A gente não precisa necessariamente jogar sempre. A gente não precisa achar que a gente tem que ter a bola o tempo todo. Eu já adianto, contra o Cruzeiro no Barradão, eu não acho que a gente tem que ter a bola. Dá a bola pros caras. Mas, eu confesso, essa resposta me deu um pouco mais de esperança de uma melhora constante, que é o que eu cobro. De verdade mesmo. Aqui eu gostei da resposta e fico feliz. Apesar de entender que a água precisou bater, né, acima da testa. Mas que bom que nessa resposta aqui parece que de fato algumas mudanças de curso, de estratégia, ideia, dinâmica, etc. Parece que a gente vai por outro caminho, já que o caminho inicial não estava dando certo, né? Paulo Henrique, da Rádio Globo CBN. Carpini, o quanto esse resultado pode ter ajudado para que após essa pausa o Vitória venha fazer um jogo mais tranquilo contra a boa equipe do Cruzeiro,
sem muita pressão, com o retorno de Mateuzinho e ainda fora da zona do rebaixamento? Todos pontos positivos aí, né? O retorno de jogadores importantes, né? Jogar na nossa casa, voltar. Eu acho que com esse espírito de coletividade a gente traz o Barradão para dentro do gramado do jogo, que é o diferencial do Vitória. O torcedor, por muitas vezes, não cobra o resultado, mas cobra essa disposição, essa entrega, e por alguns momentos nós deixamos a desejar. Então o Carpini está me refutando, porque eu sempre falei aqui que não faltava vontade. Mas se o treinador chega na coletiva e fala que em alguns momentos faltou essa entrega, então eu estava errado. Você estava certo, tá? Se você falou que em muitos momentos faltava vontade, eu falei que não. Então eu estava errado, você estava certo. Então parece que faltou mesmo. Então acho que não perder esse caminho que nós encontramos e fazer valer de novo o fator casa, o fator torcida, o fator Barradão, que o torcedor possa ter ainda um pouco mais de paciência nesse momento que nós estamos atravessando e quem sabe esse jogo do Cruzeiro, assim como foi o jogo de hoje, comece a ser um marco de um novo momento, para que o Vitória tenha um segundo semestre um pouco mais tranquilo, fora dessa zona tão incômoda, né? Momentaneamente estar fora é importante, mas eu falo sempre que o importante é estar fora na 38ª rodada. Marcelo Góes, da Rádio Sociedade da Bahia. Carpini, os últimos dias foram de mudanças promovidas pela diretoria devido ao mau momento do time. Como você avalia essa nova fase com um novo executivo de futebol? Ótima, todas as pessoas capacitadas que venham para nos ajudar, eu acho fantástico e achava necessárias mudanças no futebol. E quando a gente fala de mudança de futebol, não só a chegada de um executivo, do Gustavo, assim como o ótimo trabalho que o Maneca também fazia, né? E às vezes a gente sabe que quando o resultado não acontece, a gente sempre procura culpados, mas a gente tem um caminho, nós vamos seguir trabalhando todos juntos. E também algumas mudanças dentro do elenco, elas foram muito necessárias e muito assertivas por todos nós. Entrevista coletiva. Ou seja, não tinha muita dúvida com relação a quem não tinha que ficar, né? É isso, galera. Fim de coletiva de Carpini. Quero saber o que você achou da minha pergunta. Quero saber o que você achou da coletiva como um todo. Se você concorda comigo e discorda, deixa aí nos comentários. Não esquece de apertar no gostei, tá? E aperta no inscrever-se também pra você ajudar aqui o Canto Rubro Negro. Quem sabe aí 100 mil até o final do ano. Obrigado, meu povo. Tamo junto e pelo menos 10 dias aí fora da zona. Não é o ideal. A forma com que a gente jogou não é o ideal, mas era o necessário pro momento. É isso que eu digo. E aí a gente vai falar sobre isso de noite. 8h30 tem live, tá? Um abraço, galera. Valeu. Tamo junto. Fui!